Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá aqui, ó Pai, nesse domingo pela manhã, primeiro dia da semana, no dia do Senhor, estarmos reunidos, ó Deus, para louvarmos o Teu santo nome e para também, ó Deus, cantarmos a Tua majestade e orarmos pedindo, Senhor, fala ao nosso coração, nesse celebrando a família em Provérbios, nós possamos, ó Deus, que nossas famílias, ó Pai, sejam trabalhadas pela Tua palavra, e todos nós, ó Pai, possamos sair daqui, ó Deus, trabalhados pelo Teu Santo Espírito, tocados pela Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, ontem a gente começou a falar, né, com o nosso primeiro dia, a gente falou um pouco sobre a família ideal, né, que o Provérbios fala acerca da família ideal. E hoje nós vamos ver sobre a pureza sexual em Provérbios, né, a nossa segunda mensagem aí dessa série. E eu começo com uma pergunta. Você conhece a história infantil do coelhinho Peter e do jardim, do coelhinho Peter no jardim do Sr. McGregor? Eu acho que essa história não é tão conhecida. Mas era uma coelhinha que tinha seus 5 coelhinhos, filhotes. E eles tinham um local onde eles comiam todo dia, né? Tinha as plantas, tinha as amoras, tinha o pão, várias coisas que eles comiam. E perto desses coelhinhos moravam, tinha um jardim, o jardim do Sr. McGregor. E a mãe coelhinha chegou e disse: olha, ninguém pode entrar naquele jardim, porque o pai de vocês entrou lá e ele virou torta. A senhora McGregor pegou e fez uma torta. E por isso nenhum coelhinho entrava. Mas um belo dia o Peter teve uma grande ideia. Todos os coelhinhos foram lá comer, no local onde eles sempre comiam, e ele fez um buraco por baixo da cerca para entrar no jardim do Sr. McGregor para pegar as outras frutas que ele gostava muito. Só que quando o coelhinho estava lá, comeu, se fartou, e de repente o Sr. McGregor chega para pegar o coelhinho. E ele corre. O Peter sai correndo, se engancha numa rede. Enganchado na rede lá, ele deixou o seu sapato cair. Na hora que ele foi chegar, ele conseguiu escapar, fugiu. Chegou mais na frente, já perto de chegar na cerca, o Sr. McGregor pegou, arrancou a roupa do coelhinho do Peter e ele conseguiu escapar, fugiu. Deixou a roupa e deixou o sapato. Aí quando chegou em casa, a mãe coelhinha perguntou: o que aconteceu? Cadê a roupa? Aí ele explicou toda a situação para a mãe coelhinha, e a mãe coelhinha mandou ele logo para o seu quarto, porque afinal de contas ele estava passando mal por causa do susto, de barriga cheia, tomou um susto e passou muito mal. E aí essa história, eu utilizo essa história como uma ilustração acerca do tema que nós estamos tratando, porque eu compartilhei, o coelhinho Peter nos fornece uma alegoria do que acontece com as pessoas que passam pelas cercas de proteção contra a imoralidade e se alimentam no jardim dos outros. O risco é enorme, os benefícios transitórios, mas mesmo assim, dentro de cada um de nós existe o espírito do Peter. Cada um de nós existe o desejozinho de atravessarmos a cerca de proteção. É aquela tentação dentro de nós, aquela parte dentro de nós que nos tenta dia após dia, constantemente, a passarmos os muros dos nossos jardins, né? A entrarmos nos jardins alheios. E nós chamamos essa atração de tentação sexual. O 10º mandamento a chama de cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Culmina no pecado de querer ter agora e da sua maneira aquilo que Deus lhe daria no tempo certo e com a pessoa certa. E amados, uma das principais armas de Satanás é justamente nessa área sexual. É a ferramenta, é a arma, é a frente que ele mais ataca para derrubar crente e para derrubar a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma arma que ele realmente utiliza constantemente. E viver no mundo hoje implica correr o risco de cair em emboscadas, em armadilhas
que são preparadas diariamente pelo inimigo. Então, implica aí em enfrentar diariamente um bombardeio contra a nossa pureza. Você sair na rua, você é bombardeado. Você ficar em casa, você é bombardeado. Porque hoje nós vivemos em uma sociedade completamente imoral, totalmente sexualizada. Por isso aqui é sempre um desafio para nós mantermos a nossa pureza. E mais nós, como cristãos, como os crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos, pelo poder do Espírito Santo, decidir a não entrar no jardim alheio. Nós precisamos, no poder do Santo Espírito, nos preservar em nosso lugar, preservar a nossa pureza. E nós precisamos entender que o livro de Provérbios vai mostrar para a gente justamente que as decisões que nós tomamos nessa área sexual, na área da sexualidade, vai refletir o estado do nosso coração. As decisões que nós tomamos na área sexual é um reflexo do nosso coração. Provérbios fala mais sobre tentação sexual do que qualquer outro assunto. Provérbios vai falar muito sobre isso. O pai fala em claro e bom som quando adverte o seu filho contra as armadilhas sensuais que inevitavelmente serão postas diante do filho, e mostra que a sabedoria significa adquirir essa perspectiva do alto também nessa área da sexualidade. Portanto, sabedoria é justamente essa habilidade de você viver de modo sábio. A sabedoria é justamente você viver com perícia nessa área. Você não tomar caminhos errados. Você cumprir a vontade do Senhor. Sabedoria aqui, na Bíblia como um todo, não somente em Provérbios, envolve justamente ter uma vida no temor do Senhor. Também sobre essa área. E aí um pouco do contexto que a gente todos os dias está trabalhando aqui em Provérbios. Depois que Salomão define o propósito do livro, o pai em Provérbios faz uma série de discursos no capítulos 1 até o capítulo 4 de Provérbios, para que ele possa ali chamar aí a atenção do seu filho. E por isso que você for ler, geralmente vai escutar, filho meu, é justamente o pai tentando chamar a atenção do seu filho, através desses discursos. Ele vai aqui tentar de alguma coisa, de alguma maneira, chamar a atenção do filho, do seu filho, para que o seu filho possa atender aos seus conselhos, escrever as leis lá que ele está falando, nas tábuas do coração do seu filho. Nos capítulos 5 a 7, o pai aplica suas lições para descobrir se o filho realmente aprendeu. Ele vai aplicar as situações agora, esses conselhos, para ver se o filho entendeu aquilo. E das duas principais tentações que o jovem enfrenta, que a gente vai ver que é dinheiro fácil e sexo fácil, não é só agora, é naquela época também já havia esses dois grandes problemas. O pai escolhe a segunda como a maior prova de se o filho abraçou ou não a sua sabedoria divina. O pai escolhe justamente a área sexual para saber se o filho vai tomar a decisão de abrir mão dos prazeres momentâneos, dos prazeres temporários, em benefício de algo muito maior. Então o pai faz isso. Por isso que 5 vezes no livro de Provérbios, o autor propõe que a maior marca da sabedoria divina na vida de um jovem são suas decisões diante da forte pressão na tentação sexual. E eu coloquei as referências aí. Essas referências aí são justamente todas as vezes onde o autor do livro de Provérbios, ele propõe, olha, a maior marca de que você é realmente um jovem sábio vai ser quando você estiver diante da decisão de tomar, de se prevenir diante da tentação sexual. Quando você estiver diante desse momento de tomar essa decisão, é onde você vai mostrar se você realmente é sábio. É isso que o pai escolhe. Por isso que nós vamos estudar hoje, justamente acerca desse assunto, né?
nós encontramos pelo menos 6 muros de proteção que o pai constrói para o filho contra a sensualidade e que precisamos construir para protegermos o nosso casamento e também o casamento dos nossos filhos. O primeiro deles, eu quero que você abra sua Bíblia e deixe sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 5. Vamos ler o versículo 1, que o primeiro muro de proteção que Salomão cria para que nós possamos preservar os nossos casamentos e o futuro casamento dos nossos filhos, é que nós precisamos seguir o conselho dos sábios. Olha que coisa interessante. No capítulo 5 de Provérbios, onde ele vai falar sobre o perigo do adultério, o quão perigoso é, né, o adultério, ele vai começar no versículo 1 dizendo: filho meu, atende a minha sabedoria, e a minha inteligência inclina o teu ouvido. É a primeira coisa que ele vai começar dizendo. Olha, o primeiro muro que você tem que construir em torno do seu casamento, em torno da sua vida, é que você precisa seguir os conselhos dos sábios, o conselho de pessoas sábias, e você vai ver isso várias vezes. Aqui no capítulo 5 Salomão faz isso, no capítulo 6 ele faz de novo, no capítulo 7 ele faz de novo, e lá no capítulo 23 ele novamente vai falar que para que essa arma de prevenção contra a impureza sexual é você seguir o conselho dos sábios, seguir o conselho dos pais, por exemplo. No caso dos jovens casados, precisam escutar conselho de pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que têm sabedoria. O jovem precisa respeitar a sabedoria de seu pai ao tratar de questões sexuais, prestando atenção ao seu ensino. Prestar atenção ao seu ensino nessa área é vital. E os pais precisam abraçar a responsabilidade de advertir, informar, exortar e proteger os seus filhos nessa área. Isso é um grande desafio do pai, justamente falar com o seu filho, exortar o seu filho, ensinar o seu filho a que a sedução da mulher imoral se torne algo repugnante aos filhos. É isso que Salomão está querendo com o seu filho. Olha, filho meu, e ele vai começar a descrever ali os caminhos da mulher imoral, para que quando o seu filho se coloque diante dessa situação, ele sinta ela como algo repugnante, algo horrível. E esse é o trabalho de nós, como pais, conversar com os nossos filhos, conversar com nossas filhas. Eu sei que muitos pais não se sentem bem. Pastor, eu não gosto muito. Mas, meu irmão, é sua responsabilidade. Embora a gente não goste, mas é nossa responsabilidade, é nosso papel, a gente tem que cumprir. Dar conselhos sábios. Fazer com que a imoralidade, a mulher adulta, o homem adúltero, se torne algo repugnante. A maioria dos jovens nunca receberam uma orientação sexual dos pais. E eu já muitos anos, no ano de 2022 praticamente todo, eu trabalhei só com jovens. E amados, a maioria, jovens crentes, pais cheios do Espírito Santo, mas nunca sequer receberam nenhuma orientação. Eles aprendem onde? Na rua, com os amigos, na escola, etc. Certamente os pais têm falhado muito nessa educação sexual dos filhos. Os pais têm falhado em mostrar o quão repugnante é essa área imoral. Geralmente o que a gente faz, a gente pressupõe que ele sabe. Ele sabe, ele não é doido. Ele lê na Bíblia, foi criado na igreja, ele sabe, não preciso falar nada. Mas, meu irmão, o livro de Provérbios nos mostra que nós precisamos ser pessoas sábias para dar esses conselhos sábios. Nós precisamos abrir o jogo com os nossos filhos. Esses jovens que aqui estão precisam sentir a imoralidade, a mulher ou o homem adulto, algo repugnante, algo horrendo, algo horrível. E como é que ele vai
sentir repugnação contra a imoralidade? Se ninguém nunca falou nada. É novo. E quem quer novo é legal. E se é novo para ele, ele vai sentir que é legal. Ah, é uma aventura, é legal, eu gosto disso. E vai acabar se envolvendo. Porque jovem é assim. Nós somos jovens. Nós sabemos como as coisas acontecem. Por isso que nós temos que preparar esse ambiente. Nós temos que, o pai deve levar a sério essa sua responsabilidade de orientar o seu filho sobre essas questões. E especialmente sobre o perigo da mulher sensual, do homem sensual. Se você se lembra da história do Peter, a sua mãe advertia. Olha, filho, não entre naquele jardim, porque lá o seu pai virou torto, o seu pai morreu. Por isso, não entre. E o que foi que o Peter escolheu fazer? Escolheu ignorar esse conselho. Ele seguiu o mau exemplo do pai dele. Mas a sua mãe o adverteu. Disse: olha, meu filho, não vá por esse caminho. Filho, não entre, não pule essa cerca, não atravesse essa cerca. Ela cumpriu com o seu papel. O Peter não cumpriu com o papel dele. Preferiu experimentar na prática e acabou aqui quebrando a cara, vendo quão horrível é isso, né? Então, além desse primeiro muro, que é seguir conselhos sábios, no capítulo 5 ainda, lá no versículo 8, nós vamos ver que o segundo muro que Provérbios cria acerca disso é justamente de que nós precisamos fugir da tentação. Capítulo 5, versículo 8. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então, Salomão aqui, ele cria esse segundo muro. Olha, meu filho, você precisa fugir. Os impulsos biológicos e suas responsabilidades diante de Deus estão em conflito. Eles estão lutando um contra o outro. Você tem um desejo de seguir a lei de Deus, de obedecer a palavra de Deus, mas seus impulsos biológicos naturais querem o pecado, desejam o pecado, e ambos estão aqui lutando um contra o outro. E o conselho unânime das Escrituras, em termos de tentação sexual, é: fuja. Não flerte com o perigo, não flerte com a tentação sexual, faça o contrário, fuja. Aí eu até coloquei: o pai vai, nós nos enganamos quando imaginamos que nós podemos chegar tão perto quanto possível do pecado sexual sem sermos afetados negativamente. Mas isso só mostra a profundidade da nossa ingenuidade. Nós pensamos que a gente consegue chegar perto. Uma vez eu escutei essa história, né, de que um rei estava procurando acho que é carroceiro, o cara que guia a carruagem lá, esqueci o nome dessa função. Ele estava procurando, tinha que ser o melhor cocheiro, obrigado, estava procurando um novo cocheiro, e ele queria o melhor da região. E aí chegaram dois para a entrevista. Aí o rei perguntou: o quão perto você consegue passar a carruagem do precipício em segurança? E aí o primeiro cocheiro disse: olha, eu consigo chegar a meio metro. E aí o rei chegou para o segundo: quão próximo você consegue andar à beira do precipício em segurança? Ao o mais longe possível, 3, 5, 10 metros. Quanto mais distante, mais seguro. E o rei: você é o melhor, é esse que eu quero. Eu não quero aquele que flerta com perigo, andando a meio metro. Eu quero que ande seguro. Quanto mais longe, melhor. E é justamente isso, justamente o contrário disso que nós fazemos. Nós queremos ali flertar com a tentação, ver o quão perto nós podemos chegar, o quão próximo nós podemos andar. Mas o que a tentação sexual faz? Ela gosta disso. Ela justamente vai nos ganhando pouco a pouco, por etapas ali. Ele vai justamente ganhando o seu coração.
até que chega um dia em que é impossível escapar. E o texto de Provérbios 5:8 enfatiza a necessidade de nós mantermos a distância, de fugir e de construirmos muros de proteção ao redor da nossa vida sexual. Esse texto de Provérbios 5:8 nos ensina que nós não podemos brincar com os nossos impulsos, com essas tentações. Porque poucos caem, é interessante, poucos caem em pecado sexual de uma hora para outra. Não é que a pessoa acorda e no dia cai na área sexual. Dificilmente isso acontece. Dificilmente isso acontece. Há um processo que eu chamei de dessensibilização, onde você vai se tornando menos sensível ao pecado. Acesso cada vez mais à pornografia na internet, um olhar prolongado no serviço, uma conversa ou um toque inapropriado. Pouco a pouco você vai ficando insensível ao pecado. E aí nesse processo culmina na queda nessa área. Então não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. O problema é que a gente às vezes vai negligenciando. A gente vai brincando com o perigo. E no reino animal, certo? Coloquei, o animal irracional, o que é que ele faz? Assim, ele foge, assim que ele sente o cheiro do caçador. E o animal racional, o homem, nós somos o quê? Ingênuos. Nós vemos o perigo, sentimos o cheiro do perigo, a gente pensa que a gente pode brincar com a tentação sexual e que não cairemos. A gente pensa que a gente consegue, a gente é forte. Nós podemos, como eu disse, né? A gente quer ver ali o quão próximo eu quero chegar sem que eu caia, né? Sem sermos manchados por esse pecado sexual. Então por isso que o pai em Provérbios chega para o seu filho e diz: meu filho, fuja. Meu filho, quando você sentir um pouquinho de diferença, algo estranho, qualquer coisa, meu filho, corra. Longe dela seja o teu caminho. Passa longe, vai realmente distante, não chega nem à porta da sua casa. Por quê? Porque o segundo muro de proteção na área sexual é você fugir disso. É nós corrermos disso. Como José. Né? A gente falando aqui, a gente se lembra logo de José. O que aconteceu? Quando a mulher de Potifar quis ali de alguma forma seduzi-lo, fugiu, tá certo. Ele leu o provérbio, provavelmente, né? Não leu porque não tinha, né? Mas ele fez o bíblico, ele fez o certo, ele fugiu. E como nós podemos pôr esse conselhos em prática? Eu coloquei aqui algumas coisas práticas para que nós possamos fugir do pecado. Primeiro, não se dessensibilize quanto ao pecado sexual, certo? Dia após dia, meu irmão, todo tipo de fornicação, imoralidade, adultério, traição, muitas coisas são colocadas diante de nós, certo? Diante de nós, direto. Eu tenho certeza que você já viu esse enredo em algum lugar. Uma mulher que não ama mais o seu marido e ela vai um encontro com as amigas e acaba conhecendo alguém excelente, um homem maravilhoso. E a partir daquele dia a mulher começa a viver esse dilema: meu Deus, eu devo continuar nesse meu casamento infeliz, que eu não amo mais o meu marido, ou eu devo fugir e sair com esse homem que me realiza, que me completa? E na maioria das vezes o que acontece no enredo da novela é que ela deixa o marido e foge para viver o seu amor. E o que é que o crente faz? Certo. A mulher vai viver um casamento que ela não ama mais o marido? Deixa o marido mesmo e vai viver, achar o amor da vida dela, viver o amor da vida dela. De alguma forma isso está nos desensibilizando quanto ao pecado. A gente pensa que isso é certo.
Quem assistiu aqui La Casa de Papel? Um bocado de gente assistiu, né? Para que a gente torce? Para ninguém pegar lá os caras lá. Para ninguém pegar os bandidos. Olha só. A gente está torcendo pelo bandido. O que é isso? Desensibilizando quanto ao pecado, meu irmão. Eu estava assistindo Berenice e disse, rapaz, não posso assistir mais isso não. Está fazendo eu torcer pro bandido? Não quero um negócio desse. Entendeu? Então, isso são só maneiras de como hoje nós somos moldados, trabalhados aí para que a gente desensibilize ao pecado. Que a gente não encare mais aquela situação como pecado. E aí são colocados adultérios, imoralidade, fornicação, todo tipo de coisa ruim aí na nossa frente, para que quando aquilo aconteça diante de nós, a gente, conosco, né, a gente não veja que é algo perigoso, que é algo nocivo, que é algo que Deus odeia. Portanto, não se dessensibilize quanto ao pecado sexual. Vigie nessa área, certo? Quando você vê traição, coisa desse tipo, isso é errado. Não importa o que aconteça, traição é errado. Divórcio, Deus odeia. Não importa o que aconteceu, divórcio, Deus odeia. Entendeu? Então, não se dessensibilize quanto ao pecado. A segunda delas, desviar os olhos. Olha como Jó 31 é bonito. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Coisa bonita que Jó fez. Olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos para que eles se mantenham puros. Eu faço uma aliança aqui com os meus olhos para que eu ande sempre no caminho reto. E, meu irmão, nós precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos. Se você não fez ainda uma aliança com seus olhos, faça hoje. Porque, meu irmão, o que tem de imoralidade diante de nós, isso aqui é desgraça. Certo? Eu aqui, ó, o celular aqui, eu posso estar vendo imoralidade, vocês nem me veem. Vocês nem sabem. Então, meu irmão, isso é uma desgraça. Você é exposto à imoralidade dia após dia, em qualquer lugar. E você tem que fazer uma aliança com os seus olhos, de que por qualquer menor que seja ali suspeita, você fugir disso. Você não flertar com o pecado também com seus olhos. Terceira, fugir de situações que comprometam a sua integridade moral. Fuja, meu irmão. Se você vai ficar num lugar sozinho com alguma mulher, fuja, não fique. Se você vai passar por uma situação que você não pode contar para outra pessoa, fuja. Eu sempre fiz isso. Muitas das vezes eu ia para o seminário e eu tinha que dar carona para uma jovem. Só que ia só eu e ela. Eu falei, não vou. Eu vou de moto agora. Porque eu não ia dizer que não. Né? Porque eu achava muito descordial. O que é que eu fiz? Eu vou de moto agora. Ela manda de moto, vou de moto, seminário. Por quê? Porque, meu irmão, eu tenho que fugir disso. Eu não posso flertar com o pecado. Eu não posso, de alguma forma ali, achar que eu sou forte. Então, fuja de situações. Situações ali que vão ali comprometer a sua integridade, fuja disso. Não jogar indiretas, charme, ou ser provocante no seu comportamento ou no seu traje. Meu irmão, é incrível o quanto a gente vê ali provocação, tanto no comportamento como no traje. É incrível hoje. As pessoas querem ser sensuais naquilo que veste. Por quê? Porque vê alguém de fora fazendo. Vê os exemplos fora fazendo, e elas querem ser sensuais mesmo. Elas querem provocar mesmo. E aí a gente vê e acha bonito. E quer fazer também. Só que não, a gente não pode fazer isso. A gente não pode ser provocante nada desse tipo. E por último, ter uma ou mais pessoas a quem prestar contas nessa área. Você tem que ter alguém que você pode confessar os seus pecados. Deve ter alguém que você abre o seu coração e conta as suas dúvidas.
e diz: olha, eu falhei nisso, está acontecendo essa situação, está sendo uma tentação, eu preciso fugir disso, mas eu não tenho força. E alguém que vai orar com você, que vai orar por você e que vai lhe acompanhar nesse processo para que você não caia nesse pecado. De novo, você se lembra do Peter? Havia uma cerca em volta do jardim, mas o Peter cavou um buraco por baixo. Nós não sejamos como Peter, né? Cavar um buraco por baixo da cerca, que a gente possa fortalecer essas cercas, né? E terceiro, a terceira barreira que Salomão traça aqui para a gente manter a nossa pureza, a nossa integridade, é que nós precisamos reconhecer as características e a sutileza da tentação. O pai sábio chega suficientemente cedo e com a experiência dos anos para advertir o filho quanto à armadilha da tentação sexual. Eu coloco: o pai que abre o jogo com seus filhos na área da tentação sexual ganha seus ouvidos para a vida toda. O pai, quando fala com seu filho, quando fala as características da mulher sedutora aos seus filhos, ele caracteriza as armadilhas que a mulher sedutora utiliza. Ele ganha o seu filho, ele cativou o seu filho, ele ajuda os seus filhos já sabem o que vai acontecer, né? Seu filho já sabe ali quais as características, quais as sutilezas que serão lançadas. Por isso que nós precisamos dar descrições, e é o que o pai em Provérbios faz. O pai dá descrições vívidas e reais ao filho, para que o filho esteja preparado para identificar essas armadilhas preparadas diante dele, e que ele possa se retrair diante dessa situação de imoralidade. E aí, o livro de Provérbios vamos nos dar várias características, né? Geralmente é alguém que tem uma fala suave, né? Olha aí no capítulo 5 ainda, versículo 3. Olha o que ele diz: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e seu paladar é mais suave do que o azeite. Olha que coisa bonita que Salomão diz, rapaz, não é? Os seus lábios destilam favos de mel. Olha, meu filho, a conversa é bonita, tem uma conversazinha agradável. Ele não vai chegar dizendo: eu sou imoral. Não. Chega com conversas agradáveis, chega de maneira suave. Olha, se você olhar no capítulo 6, versículo 25, olha aí, a segunda característica da pessoa moral: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. A pessoa imoral tem uma beleza superficial também. Quem que vai cobiçar uma pessoa feia? Não, você cobiça quem você acha bonito, não é? E essa é a segunda característica também da pessoa imoral. É a pessoa que tem algo para ser admirado. Tem, como nós vimos a parte B, né? Tem um olhar cativante, aquela pessoa que você olha: oh meu Deus, que olhar cativante, né? Essa característica, essa beleza superficial. Então, ele vai descrevendo várias características no livro de Provérbios que uma pessoa imoral, ela é alguém que tenta cativar, ela é alguém que tenta ganhar, a pessoa que está sempre disponível, né? Sempre disponibilidade. Olha aí no capítulo 7, versículo 10. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta e astúcia de coração. É alguém que tem disponibilidade, ela sai ao encontro, ela está disponível a ir, ela está disponível a ajudar. Salomão estava dizendo para o seu filho: essa é uma pessoa imoral, está sempre disponível, estou aqui para lhe ajudar, estou aqui para aquilo que você precisa. Geralmente aquela pessoa que está sempre disposta ali a lhe ajudar. Então, a pessoa imoral, ela é alguém que realmente vem para ganhar mesmo.
Se você não estiver atento, homens, mulheres, jovens, se você não estiver atento, você vai ser seduzido. Aquela pessoa que toda vez que você fala e ela vai lhe dar uma palavra de consolo, é um grande perigo aqui, olha, todo mundo aqui, é um grande perigo, certo? Alguém que você estudava ou conhecia quando era jovem, e aí passa um bocado de tempo, aí depois essa pessoa volta, né? Você acha a pessoa lá no Instagram da vida, e aí, como é que tá as coisas? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Porque essa pessoa vai ser disponível, vai falar coisa boa, vai falar coisa que a pessoa gosta. E a pessoa que está magoada, que está com os rancores do casamento, ou da vida, ou sei lá o quê, se entrega. E ai meu Deus, vai ser seduzido pela pessoa imoral. Então, a gente precisa entender que a pessoa imoral tem sempre essas características, tem sempre essas sutilezas. Não, comigo você vai ser mais feliz. E ele vai jogar essas armadilhas para tentar nos ganhar mesmo. Mas nós precisamos fazer como o filho de Salomão foi exortado a fazer. Que a gente possa fugir dessas coisas, né? Fugir dessa tentação. Eu quero que você abra capítulo 5 ainda, versículo 21 ao 23. Do 21 ao 23. Eis que os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Amados, a gente precisa entender, a gente precisa nos lembrar da onipresença de Deus. A gente precisa se lembrar de que Deus está em todos os locais, em todos os lugares. O Pai usa mais um argumento contra a sensualidade e o pecado sexual. Ele explica o fato de que não há nada que escape da tentação de Deus, da atenção de Deus, né? Deus contempla e considera todos os nossos caminhos. Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus observa tudo aquilo que a gente faz. Então Salomão utiliza aqui no capítulo 5 essa onipresença de Deus, essa onisciência de Deus, como um argumento para que você possa cercar o seu jardim. Você precisa entender que Deus está em todos os lugares. Então o temor do Senhor deve nos fazer fugir da imoralidade. E é isso que o Pai faz aqui. Ele fundamenta os seus conselhos nessa teologia, na onisciência de Deus, na justiça de Deus. O jovem simples e tolo se perde no lugar errado, na hora errada e com a mulher errada. Ele acha que a escuridão cobrirá as suas ações. Geralmente a pessoa que vai cair na área sexual, ele pensa que pelo fato de ninguém saber, não vai acontecer nada. Ele pensa que a escuridão vai encobrir o seu pecado. E meu irmão, tem um negócio aqui que eu quero. Gilberto, dá para pausar só um pouco? Aqui, por favor. Eu vou botar um negócio que eu quero ficar sempre pra gente. É incrível. Geralmente essas pessoas, elas sempre vão se convencer de que ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas elas se esquecem que há um Deus que vê todas as coisas. Que há um Deus que revela todo o pecado. Que, por mais absurdo que possa parecer, mas o pecado será revelado. Como seria bom se a gente se lembrasse disso? Como seria bom se a gente se lembrasse desse princípio?
todas as vezes que vier a tentação no nosso coração, a gente se lembrasse: Deus está aqui, Deus está ao meu lado, Deus está no meu coração. Eu tenho certeza que se a gente se lembrasse desse princípio, quando viesse a hora da tentação, e nós nos lembrássemos: Deus está aqui, Deus está me vendo, eu tenho certeza que nós não cairíamos na tentação. Por quê? Porque nós temos a onipresença de Deus. E amados, somente, para nós concluirmos aqui, somente a vida de Cristo em nós é capaz de nos capacitar a dizer não a essa ação sexual tão forte em nossos dias. Se não for Cristo em nossas vidas, se não for o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nenhum de nós vamos conseguir passar, nenhum de nós vamos conseguir vencer. Nós temos que todos os dias pedir pelo poder de Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito. Senhor, me ajuda, porque eu sou fraco. Eu sou fraco, Senhor, me ajuda. Eu não aguento a tentação não, Senhor. Eu não aguento, Senhor, me ajuda a fugir. A maior marca de grife do jovem sábio, ou do homem sábio, do homem e da mulher sábio, é a sua decisão de adiar os prazeres sexuais momentâneos. Essa é a maior marca da sabedoria. Fugir dos prazeres momentâneos. E quais os passos para o jovem fugir da tentação sexual? Que nós vimos. Primeiro, ouvir os conselhos dos sábios. Esse é o primeiro passo. Segundo, fugir. Muito bem. Quando vier a tentação, quando vier um momento difícil, a gente foge. Terceiro, isso, daí a gente saber as características, identificar as sutilezas, quais são as armas que o inimigo usa para tentar nos cativar nessa área sexual. A gente precisa saber para que a gente possa sentir isso como algo terrível, como algo repugnante. E quarto, é a onipresença de Deus. Isso aí é o como colocamos em prática, nos sensibilizar. É a onipresença de Deus. Lembrarmos da onipresença de Deus. Deus está nos observando, Deus está nos olhando. Que nós possamos, olharmos esses assuntos de forma bem geral aqui em Provérbios, ajudar nossos casamentos, a nos mantermos puros em nossos casamentos, a que os nossos jovens se mantenham puros, e que nós possamos aqui ter uma igreja com famílias que lutam contra essa imoralidade que jaz aí no mundo ao nosso redor. Amém? Amém. Deus, gratos somos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dá aqui a